Fala pessoal, estamos aqui depois de um certo tempo, né, sem gravar, no podcast de valor, certo? Hoje aqui estamos recebendo mais um convidado. O convidado é o Zé Vieira de Barros, que está aqui na nossa frente, vai se apresentar já já. E aqui a gente tem muita coisa boa para fazer, muita conversa, né, para trazer para vocês. E aí vou deixar ele se apresentar aí para vocês. Se apresenta aí para a galera. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? A falta de costume com as tecnologias. Me chamo José Vieira, sou advogado, atuo principalmente nas áreas trabalhistas e previdenciárias. E desde o começo da minha jornada, o pessoal aqui da Valor sempre foram bons amigos, assim, além de parceiros de trabalho, de negócio, sempre foram bons amigos. E hoje a gente está aqui para compartilhar o que passou, o que vem a se passar ainda, né? Projetos para o futuro, coisas que a gente pode assim também falar que já aconteceu e que foram úteis para a gente, que podem ser úteis para outras pessoas também. Que é assim que a gente descobre muita coisa. A gente vai assistir um podcast, a gente assiste um vídeo, um corte, já tem uma ideia, já aplica para os clientes. E esse é o intuito também, né? De bater um papo, de trazer aqui os desafios do empreendimento, né? Nem eu comecei a vida como empreendedor, nem Neto, vocês vão escutar muito, eu chamo ele de Neto por causa da convivência, né? Mas nem Neto começou como empreendedor. Então a gente vai trazer aqui também um pouco da nossa história, a história dele principalmente, que é o convidado, mas trazer também um pouco da gente aqui, da experiência que a gente passa. E falar dessa questão trabalhista, previdenciário, eita, essa questão do INSS, e aí, né, essa questão do INSS. Eita, fala agora não, tem calma, peraí, vai chegar, né? Pessoal, está ameaçado a aposentadoria? Não está, então, tem muita coisa para falar, que está aqui anotado, tem muita coisa que vai vir na hora, e a gente está aí, vai desenvolver, para também não ficar muito cansativo, mas também para explanar muitas ideias boas. Neto, o que foi que te levou... Primeira pergunta já agora é aquela pergunta, né? O que foi que te levou a dizer assim, vou estudar direito, eu quero estudar direito, eu quero advogar, e eu já vou emendar dizendo o seguinte, depois o que foi que te atraiu na área trabalhista e previdenciária? Eu vou deixar você aí bem à vontade. O que foi que deu aquele estalo assim? Essa pergunta aí eu acho que faz muito tempo que eu não respondo. Ó. Por que eu fiz o curso de Direito? Todo jovem na sua faixa etária de 16, 17 anos passa pelo dilema de o que é que eu vou fazer para o resto da minha vida, né? Porque naquele momento realmente parece que o que a pessoa está escolhendo ali é para o resto da vida dele. Apesar de depois, a gente com o tempo, com a experiência, aprende que não é para o resto da vida. Mas nesse momento crucial da minha vida, eu decidi que eu queria fazer direito por uma simples sensação que eu tinha de ter uma vocação na área. Sempre gostei muito de me comunicar, sempre gostei muito de falar, de me atualizar. Sempre fui uma pessoa que tinha, digamos assim, tato nas relações sociais e achava que isso poderia abrir algumas portas para mim na área do direito, né? Da advocacia ou de prestar algum concurso público. E também, obviamente, porque eu via um futuro monetariamente rentável, né? Porque toda pessoa, quando está nessa fase, ela busca o que é que ela gosta de fazer, mas ela busca também o que é rentável a longo prazo para ela. E na faculdade de Direito eu tinha algumas coisas assim que eu sabia que eu não queria fazer. Por exemplo, quando eu cheguei na faculdade de Direito, eu sabia que eu não queria ir para a área criminal. Ia ser minha pergunta, quando você chegou no curso de Direito, você tinha alguma coisa que você disse, isso aí não dá para mim não. Pronto, eu tive. Foi exatamente essa área criminal. De trabalhar com direito criminal, até de prestar concurso para a área, para ser delegado ou algo do tipo. Nunca foi assim uma opção para mim. Por coisas minhas mesmo, assim. Tanto é que o meu motivo de entrar para a faculdade de Direito me convenceram também que não era aquele caminho que eu deveria tomar, porque eu não achava que seria muito bem utilizado nessa área. Questão pessoal mesmo minha. E aí, durante a faculdade, eu confesso que eu não cheguei assim a dizer, não, eu quero fazer isso, eu quero seguir por essa área. Tanto é que quando eu me formei, o meu TCC foi na área de Direito Tributário, que era uma área que eu gosto muito até hoje. Gosto de trabalhar, gosto de saber, gosto de me atualizar sobre as novidades do Direito Tributário, que a gente sabe que no Brasil todo dia sai uma coisa nova e absurdamente diferente, todo dia. Mas depois que eu me formei, eu vi que existia um mercado muito propício na área do direito trabalhista.
Por que eu pensei isso? Porque eu vi que no mercado trabalhista existiam muitos advogados, e existem até hoje, muitos advogados focados no direito trabalhista do reclamante, que é daquele funcionário que sai de uma empresa e quer colocar a empresa na justiça. Mas eu vi que, ao mesmo tempo, praticamente não existia no mercado, e os que tinham eram muito poucos, advogados trabalhistas especializados na defesa dessas empresas. Porque o direito trabalhista ele não é só para defender o empregado, ele também serve para guarnecer a empresa de futuros problemas. E isso foi me levando... Aí eu comecei a estudar, obviamente, como toda pessoa faz. A minha transição de carreira do meu trabalho atual para a advocacia também já se tornou um gap, digamos assim, para virar advogado trabalhista, porque a empresa que eu estava trabalhando, quando eu pedi as contas, me contratou como advogado deles. É outra história. É uma outra história que a gente também tem aqui de parceria, de indicação, né, de clientes. E o meio onde a gente vive, né? Já um assunto puxa o outro. A gente estava conversando aqui, um assunto puxa o outro, um cliente puxa o outro. Ele começou a trabalhar num cliente nosso, né? Esse pessoal que veio ser cliente do escritório, da Valor Assessoria Empresarial, logo no começo do escritório, estamos com esse cliente até hoje. Que não por um acaso, desculpa te interromper, não por um acaso foi um dos teus primeiros clientes. Um dos primeiros clientes. E o meu primeiro cliente também, né? Um dos primeiros clientes aqui do escritório. Bons amigos. Sim, né? São ótimas pessoas. E Neto começou a trabalhar lá e eu nem sabia que ele era advogado, porque tu trabalhava na parte de licitações, né? Também tem essa especialidade, né? Mas e aí chegou um período que ele estava na dúvida de empreender, então a gente conversou bastante. E aí é onde a gente vê a influência. Então, assim, se você está querendo prosseguir em alguma área, seja ela na área contábil, feito a gente aqui da Valor Assessoria Empresarial, seja no direito, feito Doutor Vieira, né? Marco Vieira de Barros, que hoje é uma sociedade advocatícia, né? com personalidade jurídica. Se você está querendo fazer esse tipo de carreira, muita coisa é influenciada pelo meio onde você vive, pelas influências, pelo network, pelas conversas que você tem, isso influencia muito. Então, é algo que a gente também traz aqui como experiência, e hoje aqui com pouquíssimo tempo de empreendimento, ele já vai contar aqui para vocês daqui a alguns minutos de onde foi que ele começou, até onde ele está agora, já está pensando em contratar, enfim, tem muita coisa para falar. Mas é isso, é essa questão. Tudo começa de onde você está sendo inserido, de onde você está, com quem que você está conversando, quem é que você está concordando com aquelas opiniões. Então, tem muito disso, que a gente tem que pensar nessa questão do network. Eu acho que ganha muito na parte de quem quer empreender, de quem já empreende e quer melhorar essa parte, o network, com quem você anda, influencia muito, muito mesmo. Então, eu sou testemunha disso, prova viva disso. Estou com a prova viva aqui na minha frente e é algo que é muito interessante. Deixa eu voltar onde você estava falando da parte do direito trabalhista e tal, onde você visualizou, até fiz um rascunho aqui. De que forma você viu a concorrência? Porque, assim, quantidade, 6 meses está se formando gente pra caramba aí, né? E já com vontade, já que trabalha na área e tal. De que forma tu viu a concorrência na parte do direito trabalhista, na parte do previdenciário? Porque tem uma pancada de advogado aí dando algum tipo de assessoria jurídica, não necessariamente que vá satisfazer o cliente. A gente já pegou casos aqui, acho que você também, bem complicados de falta de orientação. Mas de que forma você vê a concorrência? Né? Poxa, tem muita gente. Particularmente, eu me assustava, porque tem contador pra caramba, né? Advogado acho que tem o dobro. Deve ter. Então, concorrência. De que forma você viu isso e enfrentou? Tá. Eu, quando comecei a advogar, isso era a coisa que eu mais escutava. Quando eu me formei em Direito, que eu passei na OAB, eu escutava isso assim, uma vez por semana, no mínimo. Era, tu virou advogado, mas já tem tanto advogado. Como é que tu vai fazer alguma coisa? Rapaz, eu só interrompendo, eu trabalhava num cartório
de Igaraçu, faz tempo. Não é que eu seja velho, não. Mas o cara escutava isso direto. Eu tava começando a faculdade, aí o cara foi lá no cartório, trabalhava na parte ali de reconhecimento de firma. Contador é muito ladrão, não sei o quê, para descer no contador. E aí o pessoal que trabalhava lá comigo disse, é isso mesmo que tu quer pra tua vida? Então assim, mas volta àquilo que a gente tava falando. Se você se juntar só com pessoas que querem fazer coisa errada, você vai levar esse nome aí. E se a pessoa se juntar com quem acredita nisso, ela vai acabar acreditando também. Exatamente. Porque uma coisa que é muito importante, não é só ter o network, como tu estava falando assim, de ter amigos é muito importante, mas eu acho que é mais importante ainda a quem você está escutando na hora de pedir um conselho. Isso é que a minha tomada de decisão de transição, digamos assim, eu parei para escutar 2 ou 3 pessoas que me deram os conselhos certeiros. Assim, eu falei, não, eu vou escutar esses conselhos aqui. Porque eu podia ter escutado as outras dezenas de pessoas que estavam me dizendo que o mercado do direito está quebrado. Porque o que não falta no meio da rua é advogado. E realmente, depois de algum tempo de atuação, a gente começa a perceber que tem muito mesmo, não é pouco não. Agora, o que falta muitas vezes é um esmerilhamento, digamos assim, no padrão de qualidade. Tem muito disso, tem muita quantidade, mas quando você pega para a essência mesmo, do lidar com a pessoa, de você tratar o cliente de acordo com aquilo que o cliente pede, porque não necessariamente no seu caso, vamos dizer que 2 funcionários te procurem com causas na justiça. Da mesma empresa, tem a mesma função, não necessariamente eles têm o mesmo tratamento. Um tem uma particularidade diferente do outro, um gosta de ser tratado. Um exemplo, tem cliente que gosta de ligar, tem cliente que já pela mensagem do WhatsApp já atende tranquilo. Então a gente tem que não pode estar engessado, né, a atender de uma certa forma. Óbvio que também tem que existir limite, porque senão você se ocupa só com um, não atende mais ninguém. Né? É dessa forma que a gente tem que imaginar. Então, assim, a gente tem um perfil parecido com relação ao atendimento a cliente e a gente preza muito por tratar bem o cliente. Né? Tem que ser bem tratado, até porque a gente vive disso. Né? Eu tenho certeza que aqui já chegou algum cliente. Para mim, chega praticamente semanalmente, querendo trocar de onde está. Não, doutor, porque eu tenho um processo com um advogado tal, um escritório tal, mas faz 6 meses que eu mando mensagem para ele não me atende, ele não retorna. Eu tenho certeza que aqui também chega cliente assim, que estava em outro escritório de contabilidade, mas que não sente que o atendimento é o melhor. Muitas vezes eu já percebi isso assim rapidamente. Muitas vezes o cliente não está procurando nem preço. Ele está procurando um profissional que dê atenção para ele, que trate a demanda dele como a única. Que isso é outra coisa interessante, porque se a gente for para a perspectiva do cliente, por exemplo, eu sou o seu advogado e você é meu cliente. Para você, eu sou o único advogado que você tem, mas para mim, eu tenho você como cliente e mais um tanto de cliente. Então você não é único para mim, mas é importante transmitir para o cliente essa sensação de que mesmo não sendo meu único cliente, ele é um cliente importante. De quando ele ligar, atender, de quando ele mandar uma mensagem, doutor, como é que está meu processo? A pessoa ir lá, dar uma atenção, nem que seja um áudio de 1 minuto explicando aconteceu isso. Tem pessoas que não têm esse tato assim de fazer coisas básicas. Muitas vezes isso fideliza o cliente muito mais do que outras coisas, que as pessoas passam horas e horas se aplicando e esquecem de fazer, digamos assim, o feijão com arroz, né? Eu tive uma experiência com um cliente aqui e ele trouxe as informações da outra contabilidade. Eu conferi, não tem nada errado. Eu não vou colocar algo que não existe. Não tem nada errado aqui. A apuração está feita correta, depois de uma análise que eu fiz, a apuração está correta, as declarações estão corretas, a parte contábil está correta. Aí a pessoa me diz assim, mas eu não tenho isso aqui que eu tenho com você. A primeira reunião que o cliente fez comigo, eu não tenho isso aqui que eu tenho com você. Eu senti uma confiança. É aquela questão, eu aprendi mais um agora, tratar o cliente como aquele momento único, como aquele cliente fosse único ali. Pelo menos naquele momento ele tem que ser único para você. Eu penso dessa maneira, tem que ser único para você. Então você não pode atender, muitas vezes a gente não pode. Daqui a pouquinho eu te ligo, só um instante. Isso aí eu aprendi que é melhor do que não responder.
Então o cliente já entendeu que daqui a pouco você vai atender. Ou seja, poxa, ele está lembrado ali. E aí você, obviamente, tem que lembrar. Tem que lembrar, colocar lá e lembrar. E aí tem algumas técnicas aí também. Que isso me lembrou a mesma... tem umas técnicas que a gente já usa, né, para não esquecer, né, para esvaziar a mente, enfim. Aí, vamos falar aqui da questão de empreendimento, né? A gente entrou no assunto de concorrência e entrou para atendimento de cliente. Foi mais de empreendimento, mas tipo, porque a concorrência independe daquela questão de empreender. Porque você já, poxa, se eu vou trabalhar CLT numa empresa, eu vou concorrer com uma pancada de contador. Sim. Eu me lembro que eu fui fazer uma seleção uma vez na antiga Eletroshopping, existe essa loja aqui. Eu acho que hoje é a Império aí, essa loja foi Magazine Luiza. Eu fui fazer uma seleção, muita gente, cara, muita gente, seleção de estágio na época. Então eu olhava assim para um lado, olhava para o outro, caramba, é muita gente. Mas aí a sua trajetória vai depender justamente daquilo que a gente estava falando, né? Escutar pessoas, né? Eu me lembro que eu demorei a tirar meu CRC e teve um cliente do escritório onde eu trabalhava que a gente conversando, e o cara me deu uma luz do caramba. Então, aquela conversa ali me alertou no seguinte sentido. Poxa, por que você não tira o seu CRC? Mesmo se você não for abrir o seu escritório, você tem o direito de ter seu CRC. Então, é uma questão de quem está perto de você. Então, assim, dentro da parte, assim, vamos para a parte de empreendimento. Você começou a trabalhar, era CLT e virou um empreendedor. Inclusive, a gente conversou bastante sobre isso. Nessa sala aqui, antes de você começar o escritório. Eu disse a eles, rapaz, só vai, do jeito que você está me falando aí, do jeito que você está me contando, só vai. Eu lembro que tu me falava assim, eu quando comecei eu não tinha um cliente, estava casado, tinha uma filha e mais tinha um monte de coisa assim, empecilhos. Aí tu virava pra mim e fazia assim, tu é casado, tu não tá solteiro, tu não tem despesa com quase nada, tu ainda não fez isso por quê? Eu falei, rapaz, é verdade. Pois então assim, teus pais apoiam. Velho, então, irmão, só vai. Porque já faz quanto tempo? Tem mais de um ano já, né? Vai fazer 2, que eu abri o escritório, vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos que eu abri o escritório? Pouco tempo, a gente vai fazer 7 anos, é pouco tempo. Então são empreendimentos embrionários que já tem um certo... Quando você olha para trás, você não consegue mais se ver daquela forma. Um dos conselhos mais importantes que veio para mim nessa época assim, veio de uma forma muito despretensiosa. Porque, por exemplo, quando eu ia conversar contigo, eu já dizia qual era o assunto, né? Aí meu pai uma vez me ligou, aí disse, tem uma oportunidade de emprego para tu receber tanto, para tu fazer tal coisa em tal empresa. Na empresa aí. Eu ainda tava lá, era. Aí eu fiquei pensando assim, eu vou aceitar. Que era um salário mediano, assim, melhor e tal. E a situação também, para mim, eu tava precisando realmente de uma melhoria financeira. Aí eu conversei com meu pai, eu falei, pai, eu acho que eu vou aceitar essa proposta. Aí meu pai olhou assim para mim, completamente despretensiosamente. O esforço que tu vai colocar para começar de novo aqui nessa profissão, que tu vai ter que aprender tudo do zero. Se tu fizesse a mesma coisa na tua advocacia, ia dar muito mais certo. Aí eu, rapaz, tá vendo? Quer dizer que era algo que não era a mesma coisa que tu fazia na empresa e nem era ligado ao direito. Não, era uma nova função completamente diferente. Que ele, por ter amizade com as pessoas da empresa, era um cargo de confiança, ele soltou essa pra mim. E quando ele soltou essa pra mim, ativou o alerta, né? Como é que se chama? Deu aquele estalo. Deu um estalo. Dentro desse contexto, quais foram os maiores obstáculos que você enfrentou no início? Eu vou ainda rechear mais a pergunta. Naquelas conversas que a gente tinha, quais eram os teus maiores medos antes de empreender e depois que começou, quais foram os maiores obstáculos? Antes e depois. Quais eram os maiores medos? Quando começou, daquela régua ali, do começo, quais foram os obstáculos, né? De início. Antes de começar, o principal que aparece é a incerteza. Porque a pessoa que ela tem... É a próxima pergunta. Porque a pessoa que ela tem um emprego, que graças a Deus eu tinha um bom emprego, eu recebia bem, eu convivia com boas pessoas. Quando a pessoa tem uma certa liberdade também, né? Isso, eu não tinha uma carga horária pesada, era muito flexível a minha carga horária, então eu tinha um conforto. Digamos assim, eu tinha um nível de conforto... Que muita gente hoje não tem. Que muita gente hoje gostaria de ter, de estar na mesma situação que eu estava um tempo atrás, só que eu sentia essa necessidade de fazer algo mais por mim.
de crescer por mim, de fazer algo. Eu tinha esse sentimento de que eu podia realmente seguir adiante. Mas essa incerteza de, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Eu não tenho nem 10 clientes, como é que eu vou abrir um escritório, né? Então, na época que você trabalhava lá, já aparecia, obviamente, alguns clientes. Já. Mas já era da área trabalhista, não? Era. Meu primeiro processo que eu protocolei foi um processo trabalhista. Meu primeiro processo como advogado foi um processo trabalhista. Mas tinha toda essa incerteza, até porque o advogado, quando ele pega um processo hoje, digamos assim, ele pegou um processo trabalhista hoje. Ele vai receber o valor daquele processo daqui a 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Então, como é que a pessoa vai se manter durante todo esse tempo se ele não tem um valor? Então, antes de começar, o principal era isso. O medo era isso. E antes de começar, tem uma coisa ainda mais grave. Que eu só tinha dinheiro para comprar um ar-condicionado. Tinha muito ainda, tem muita coisa. Eu digo assim que eu estava num lugar confortável e tal, mas a pessoa sempre arranja um compromisso ou outro e o dinheiro vai saindo, né? O dinheiro que eu tinha era para comprar um ar-condicionado e 2 cadeiras, foi o que eu comprei. Que o computador eu já tinha, uma mesa eu já tinha, eu trouxe a minha de casa, a cadeira eu já tinha, eu trouxe de casa também. Computador também? Eu comprei 2 cadeiras, um ar-condicionado, pronto, comecei o escritório e botei meu nome na porta. Foi o que eu fiz. Como lidar com a incerteza financeira e necessidade de investimento, né? Isso é seríssimo mesmo. É muito sério, porque assim, a incerteza... Cara, semelhante a você, eu tinha um salário bom, um ambiente de trabalho era bom. Eu tinha uma liberdade. Agora eu tinha já uma carga horária bem puxada, porque eu já tinha assumido várias responsabilidades. Estava trabalhando há 9 anos, né? Quase 10 anos no local. E dá medo. Dá, bastante. Abrir um escritório de contabilidade, na verdade, para mim, era a última das opções. A última, né? Mas acabou sendo a minha fonte de renda. E hoje eu digo o seguinte, né? Hoje, com a experiência de alguns anos de empreendimento, é que a gente não deve desprezar o medo, mas também não deve se deixar dominar o medo. Tem que ter um equilíbrio aí, porque senão você não consegue nem andar, mas também se não tiver o medo para dar uma controlada, você vai além da conta e termina quebrando a cara. Mas, deixa eu voltar. E no direito tem uma coisa pior ainda. No direito tem uma coisa muito pior. Porque quem faz direito, 90% das pessoas que estão ali é para fazer concurso público. Aí quando você escolhe não fazer concurso público, até o dia que as pessoas veem que você está dando certo, era aquela coisa da concorrência. Que as pessoas falam, mas tem muito advogado. Aí depois as pessoas passam a falar, por que tu não faz um concurso? Por que tu não faz um concurso? Por que tu não faz um concurso? Pronto. Até as pessoas começarem a ver que você tá bem, que a coisa tá caminhando, que você tá com clientes, tá ganhando dinheiro, todo dia aparece alguém para perguntar por que a pessoa não faz um concurso. É impressionante. Até porque aparece muita gente querendo colocar regra. E aí, quando você vai olhar, a pessoa não fez 10% do que você começou a fazer. Então, assim... Incerteza na parte financeira e investimento. Como foi que você conseguiu esse jogo de cintura? Como foi que você conseguiu lidar com isso? Tem um ditado que as pessoas falam, né? Atravesse a ponte e quebre, ou queime os barcos, algo assim, né? Diz que tinha um general de guerra que quando ele chegava num lugar, aí as tropas dele desembarcavam, ele tocava fogo em todos os barcos. Que ele só saía dali ou derrotado ou vitorioso. Ele não tinha outro jeito de voltar. Aí as pessoas usam isso para aplicar na vida profissional dos outros. Porque na dela, ela não fez aquilo, mas na dos outros, ela quer que a pessoa faça aquilo ali. Para mim, é a maior besteira que uma pessoa pode fazer. É queimar os barcos e... Às vezes é necessário. Às vezes tudo bem, é necessário. A pessoa tem que recomeçar e tem que fazer tudo de novo. É necessário. Mas se a pessoa puder não fazer, é muito melhor. É muito melhor. Porque... Como eu disse, eu tinha um emprego, eu trabalhava com o pessoal e eu estava estudando essa possibilidade de como que eu posso sair daqui e ao mesmo tempo continuar com as coisas que eu tenho aqui. Eu estava estudando, o que mais me ocupava a memória era pensar em como eu ia fazer isso. A transição. Até que um dia eu sentei para conversar com eles, eu falei, eu estou querendo sair, eu estou vendo que realmente eu já estou com uma demanda assim que eu preciso ter o meu espaço, eu quero ter esse momento na minha vida, mas ao mesmo tempo eu também não quero perder o que eu tenho aqui. Aí eu sentei com eles e negociei. Tanto é que eu falei no começo da conversa da gente que foi meu último emprego e meu primeiro cliente.
Porque, eu lembro dessa. Porque dessa conversa, na mesma hora que eu pedi para sair, eles disseram, não, então a partir de agora tu é nosso advogado. E aí, a partir dali, eu já tinha uma certa segurança, porque eu tinha um fixo mensal, digamos assim, e eu podia seguir mais tranquilo, entendeu? E a gente até conversou sobre isso, né? Eu disse, eu não dou 3 meses para eles te contratarem como advogado. Foi. Eu dou 3 meses para eles te contratarem. No dia que tu pediu para sair, eu não dou 3 meses, tu falou. Aí não foi uma semana, não foi? Não foi, acho que nem 24 horas. 24 horas. Então isso aí já ajuda, já nos tem. Mas mesmo se... É porque a gente visualiza. A gente tem um tempinho de experiência trabalhando numa empresa. Quando a gente começa a empreender, começa a pegar um pouquinho de experiência, a gente começa a visualizar as pessoas do jeito que elas trabalham. Então, do jeito que ele trabalha e com a carga de compromissos que ele tinha, referente a que eu tive quando comecei, caramba, tá totalmente favorável. Mesmo se o que hoje é teu patrão não for teu cliente, você vai conseguir. Vai ter dificuldade, vai ter... vontade de voltar atrás. Eu disse, caramba, que danado eu tô fazendo aqui. Eu fiz muito essa pergunta, já fiz muito mesmo. Mas, com 24 horas, menos de que isso, só a gente vai ser teu cliente. Acabou, já a gente toca o sino aqui, já era para ter tocado o sino. Aí eu resolvi 2 problemas, né? Um era o problema de ter que sair para me tornar advogado e o segundo era a instabilidade financeira, porque aí eu tinha um cliente já tenho um cliente, já tenho alguma coisa aqui, Então, que hábitos de gestão, né, e mindset você recomenda para quem está começando? O que é que você tem para dizer hoje assim, para a pessoa que está começando, que está com vontade de empreender? Principalmente da tua área, que é de direito, o cara que às vezes conheço gente que tem OAB, né? Eu acho que até a OAB mais antiga que a tua. Que só serve para mostrar pro guarda na Blitz. Que o cara, só serve ou para mostrar pro guarda na Blitz, né? ou para dizer que tem, enfim. Porque às vezes é a oportunidade, o cara estudou, vai passar, a OAB não é uma prova fácil, né? Eu acredito que não. Mas o que é que você tem para dizer? Que hábitos de gestão? O que é que você tem para dizer para quem está com vontade, principalmente na tua área? Isso é uma das coisas mais difíceis de uma pessoa que começa a empreender. É uma das coisas mais... Eu estava ontem pensando nisso no carro. Interessante esse assunto ter surgido. Porque, vamos supor, quando a pessoa trabalha com horário fixo, recebe um salário no final do mês, ela tem o conforto de acordar, saber a hora que ela tem que acordar, saber a hora que ela tem que sair, saber para onde ela está indo e o que ela vai fazer, porque tem alguém para dizer essas 4 coisas para ela. Que ela vai trabalhar na empresa de alguém, chegar lá, a pessoa vai dizer o que é que ela tem que fazer. Quando é a pessoa que está fazendo isso por ela antes de dormir, ela tem que saber de que horas ela vai acordar no outro dia, qual é a primeira coisa que ela tem que fazer, como é que está o dia dela naquele dia e como é que ela vai fazer para conciliar tudo aquilo num dia só. Para quem está começando, isso é mesmo que jogar a pessoa dentro de um labirinto. Porque a pessoa acorda, vamos supor, acordou, levantou, tá, o que é que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Porque existem inúmeras possibilidades. Não é mais daquele jeito linear. Acordei, vou para o trabalho, volto para casa. Bem sistemático, né? Muitos dias não são assim. Muitos dias a pessoa... Faz um planejamento, sai nada do jeito que o cara planejou. Ou muitos dias a pessoa tem tanta coisa para resolver que nem no trabalho ela vai. Se ela tiver um local fixo para trabalhar, nem lá ela pisa naquele dia. Passa o dia todo resolvendo coisa na rua, quando olha para o relógio é 7 horas da noite, 6 horas da tarde. Então, isso é uma coisa importantíssima. A pessoa... Hoje em dia eu faço muito isso porque advogado, além de tudo isso, tem uma coisa que é agravante, que tem que passar a roupa para ir trabalhar no outro dia, né? Tem que, de noite, separar um tempo para passar a roupa que ele vai trabalhar. Deixar tudo alinhado. Inclusive, eu vim até mais alinhado aqui, ó. Essa com advogado, meu irmão. Quase que eu trazia um blazer também para poder conversar com o advogado. Mas a pessoa tem que preparar o que é que ela vai vestir no outro dia. Aí tem que saber como é que tá a agenda dela naquele dia. Uma coisa que me ajudou muito, que me ajuda até hoje, que eu tô fazendo, é isso de me planejar no dia anterior. Ajuda bastante. Na verdade, o ponto-chave de tudo isso, que eu não sei se já tá na hora assim de falar, foi eu ter feito aquele treinamento de GTD aqui com vocês. É algo muito interessante. Aquilo ali foi o ponto-chave, foi o que me deu clareza. Por exemplo, eu tenho coisa no meu GTD que eu vou fazer daqui a 3 meses, mas já tá lá anotada. Entendeu? Isso me dá uma clareza gigantesca, porque se uma pessoa chegar para marcar alguma coisa comigo, não, vamos viajar tal dia, peraí, deixa eu ver se nesse dia eu não tenho um compromisso, olha lá, tá tudo certo. Minha mãe
Ele me chamou para ir, me perguntou se eu poderia levar ela na consulta. A primeira coisa que eu disse era, deixa eu dar uma olhadinha na minha agenda. A gente está falando de GTD, que é o aplicativo que se usa, né? O Trello que a gente usa, de gestão, enfim, que é para esvaziar a mente. Aí a pessoa vai, poxa, quem está vendo isso aí, ou no corte, ou no próprio vídeo completo, vai perguntar, que danada é isso? O que é que vocês estão falando? O início de tudo, para mim, teria que ser o seguinte, caramba, escreve pelo menos num papel. O que é que tu tem de sonho? Quer empreender? O que é que tu tem de sonho? Eu quero ter um escritório assim. Aí você, obviamente, você quer ter um escritório assim de contabilidade, ou um escritório de advocacia, então poxa, eu conheço o dono da Valor Assessoria Empresarial, vou trocar uma ideia com ele, eu conheço o dono da Vieira de Barros Advogados Associados, advogados e consultoria, então vou trocar uma ideia com ele. Então, escreve aquilo ali, vai conversar com aquela pessoa, mergulha dentro daquilo que você quer empreender. O método GTD, né? Que é fazendo as coisas acontecer. Get the things done. Né? Getting things done, que é em inglês, né? A gente tá poliglota pra caramba. Estou aqui diante de um professor de inglês. Existe livro, né, para isso, existe método para isso. Inclusive, meu sócio dá mentoria para isso. Deu mentoria para mim. E eu fiz essa mentoria também. Deu mentoria para a NET. Tem uma propaganda aí, viu, Vitor? Vamos fazer o corte aqui, Vitor. Rocha aí, né? Vitor dá esse curso, Vitor sabe muito com relação a isso, passa muito conhecimento com relação a isso. Então é uma forma de organizar as tarefas, organizar a mente, organizar de maneira não só profissional, pessoal também. Então ajuda muito. Vou fazer uma pergunta com relação a uma questão que a gente falou, questão de processo, de que você falou que tinha muita gente que defendia a empresa, defendia o funcionário. Você defende os dois lados. Tanto empresa quanto funcionário. Já teve algum caso que, vamos supor, o que é mais comum hoje? O funcionário bota a empresa na justiça, a lógica é dar alguma coisa para pagar. Eu estou falando aqui numa linguagem sem ser jurídica, vamos falar da linguagem mais popular. Já teve algum caso que o funcionário botou o camarada na justiça, você defendeu a empresa e não deu nada a pagar? Existe um termo, né, para isso, né? Improcedência total. Olha que bonito. Tem improcedência total. Vê o que eu falei, não deu nada para pagar. Qual foi o que ficou mais bonito, né? É o do advogado. Mas já teve algum? Com certeza. A gente trabalha e estuda para conseguir isso, né? Porque para quem está defendendo empresa, improcedência total é o ouro 18 quilates. É você conseguir o máximo. Porque o comum é você, por mais que você defenda e tal, conseguir diminuir e tal, vai dar alguma coisa ali que... É uma mitigação de danos, né? Digamos assim. Porque... Tá vendo aí? Vai diminuir o que tem a pagar. Como é o nome? Bonito. Mitigação de danos. Pronto, tá vendo? Então vocês já estão vendo aí que a diferença... Porque, na maioria das vezes, os advogados, quando estão defendendo o ex-funcionário que saiu, que a gente chama de reclamante, eles colocam na petição inicial não só o que ele acha que o cliente dele tem direito. Dá um acréscimo. Eu aumento, mas nem vem. Eu tinha um professor na minha faculdade. Isso foi uma coisa que eu não falei no começo. Eu saí da faculdade com raiva do direito trabalhista. Porque eu tinha um professor que ele falava assim, ele ensinava a gente a fazer uma petição inicial, defendendo um funcionário, aí fazia assim... No caso prático que ele estava passando, ele tinha direito a isso. Aí ele fazia. E o que é que eu faço na prática? Eu coloco tudo porque o que eu ganhar é lucro. Aí eu achava aquilo um absurdo assim. Como é que a pessoa está na faculdade ensinando isso? Ensinando para um advogado que quando ele se formar, tem que fazer isso. Não importa o que o teu cliente está precisando, peça tudo que o que você ganhar é lucro. Eu até hoje, graças a Deus, discordo disso. Não acho isso correto. Mas o que geralmente acontece é isso, a gente tem que fazer uma mitigação de danos, porque digamos que de 5, 6 pedidos que a pessoa está fazendo, existe um direito ali mais forte em um pedido, em 2 pedidos. Então, muitas vezes eu tenho que sentar com o dono da empresa para conversar, perguntar a ele, fazer uma reunião e dizer, esse pedido aqui dela é muito provável que ela ganhe. Isso é importante, o advogado ser muito claro nessas horas, de chegar para o empresário, porque o empresário ele quer segurança, além de tudo ele quer segurança. Então é importante você chegar e dizer, esse pedido eu vejo que tem um forte direito, esse pedido. Então vamos fazer aqui um cálculo para ver quanto é que dá, para ver se a gente não consegue fechar um acordo. Porque a gente reduz o tempo do processo, a gente pode reduzir quanto a gente tem para pagar, a gente pode parcelar esse valor, pode negociar. Mas o principal que a gente busca é a improcedência total. E isso é muito...
vem de diversas formas. Teve uma que foi muito interessante. Isso é a meta, né? Minha meta é... E existem diversas formas de se conseguir. Teve uma que foi muito interessante, que era uma pessoa que ela tinha uma oficina de carro, que nós conhecemos essa pessoa. Ela tinha uma oficina de carro e ela estava construindo a nova sede da oficina de carros dela para se transferir para esse local. Ele contratou uma empresa de engenharia, essa empresa de engenharia colocou os funcionários lá para trabalhar. Um dos funcionários que a empresa de engenharia contratou colocou ele na justiça quando saiu da empresa. Aí, além de muitas outras coisas que estavam erradas, essa era uma delas. Aí, quando chegou na audiência, ele levou como testemunha a pessoa que entregava quentinha na obra, não trabalhava com ele, era a pessoa que entregava as quentinhas de almoço, e levou, se eu não me engano, o outro que ele levou era uma pessoa que trabalhava em frente à obra numa borracharia. Eram as duas testemunhas que ele tinha. Aí, quando eu perguntei pro dono da empresa, ele foi pra audiência comigo, ó, tu conhece esses dois aí? Nunca vi. Trabalhou lá na obra? Nunca vi. Tá bom, tem um jeito da gente descobrir isso aí. Aí veio a primeira testemunha, que era o que entregava quentinha na obra. Onde é a obra? Ele sabia, né? Porque ele ia lá entregar, tal lugar, tal lugar. Quantos metros tem de fundo do galpão e de largura? Aí ele parou assim na frente do juiz. Sei não. Aí o juiz, o senhor trabalhou lá ou não trabalhou? Não, eu entregava almoço lá. Aí já acabou. Caiu por terra. Né? Já acabou o depoimento dele. Aí o segundo que entrou lá não sabia nem o nome da pessoa, que aí tem que começar a fazer essas perguntas mais peculiares. Quem era o chefe de obra? Quem era o engenheiro responsável? Quem era não sei quem? Quem era... Não sei. Pronto. Aí quando o juiz se convenceu de que aquilo ali tudo não passava de uma tentativa de usar a justiça do trabalho como loteria para ganhar alguma coisa, em procedência total. Isso aí, para um empresário que, nesse caso, está sendo injustiçado, isso é uma vitória. Agora, é importante, né? Veja, perguntas simples que se o cara não tiver... Se a pessoa não tiver preparada, não adianta. Aí, uma coisa que poderia dar em procedência total, deu, se fosse alguma pessoa que fosse um pouco relapso, já perdia. Né? Agora, aí outra pergunta que vem já a título de curiosidade, né? Antes de entrar numa que eu anotei aqui. Neto, existe uma frase que muitos falam que não se deve mentir para médico, para advogado, e eu ainda incluo o contador. Qual é a tua opinião sobre isso? 100% de acordo. 100% de acordo. Porque isso é uma coisa que pode comprometer muito. O trabalho, né? Compromete o trabalho, né? Como eu estava falando no começo da conversa da gente aqui, eu estou acostumado a sentar numa mesa bem parecida com essa, só que no final dela aqui tem um juiz. Aí quando o cliente me conta uma história e que chega na frente do juiz e ele conta outra, como é que... Acabou com o trabalho, né? É como diz aquele Misael. E aí, como é que eu fico? Como é que eu fico? Não tem como. Já aconteceu isso? Com certeza. Hoje em dia, principalmente no começo, né? Porque no começo a pessoa não tem muita experiência e aí acredita na conversa que vier, a pessoa acredita. E às vezes a pessoa quer pintar um cenário que... Não, meu filho, aqui não. Eu sempre digo assim, você tem que contar para o advogado saber a forma correta de contar para o juiz. Porque se a gente for contar para o juiz vai... Por isso que existe o advogado. É porque existe a percepção da pessoa sobre o que aconteceu. E eu, como profissional, não posso usar a percepção da pessoa para me convencer. É a percepção, vamos dizer assim, que seria a percepção do direito. Isso, exatamente. Porque a percepção da pessoa sobre o que aconteceu está eivada de sentimentos. A pessoa, às vezes, sai com raiva, sai com rancor, sai com mágoa de algum lugar. Aí, quando ela vem conversar com o advogado, ela quer convencer o advogado de que ela... digamos assim, tem o direito de sentir aquilo que ele está sentindo. Mas eu, como advogado, não tenho que analisar o sentimento da pessoa. Eu tenho que analisar o direito da pessoa, que são duas coisas completamente diferentes. Aí, às vezes, isso aconteceu muito comigo no começo, da pessoa chegar, me contar uma história e tal. Quando chega na frente do juiz que vai fazer a audiência, a empresa tem outra versão sobre a história, aí tem outra testemunha que fala outra coisa sobre aquela história. E que a pessoa não te contou nada daquilo. E que a pessoa não me falou nada daquilo. Aí o que é que eu faço para me prevenir de situações parecidas com essa? Hoje em dia, a minha entrevista com um cliente, ela não dura menos do que 40 minutos. Porque enquanto ele está contando, eu fico... Você chama de anamnese, né? Pra você Não, e eu fico de verdade mesmo assim. Já teve cliente que eu fiz isso. Ó, vamos lá, agora eu sou o juiz. Isso aqui, e essa pergunta, e assim, como é que é? Aí, eu tô te perguntando, tu não tá sabendo responder. Se aqui, eu e você não tá respondendo, imagina lá. Exatamente. É muito importante essa anamnese mesmo, né? Essa triagem inicial para
tanto para o advogado quanto para o... Porque se a pessoa chega para um médico, a pessoa vai se consultar com um médico, aí tá com um problema que quase infartou semana passada, a pessoa tá lá numa situação. Aí chega para o médico, a esposa dele marcou a consulta, e aí, como é que tá o senhor? Não, eu tô bem, tô caminhando todo dia, tô me alimentando bem, tá? O médico vai poder fazer o quê por ele? Da mesma forma que não se deve mentir para o médico, para o advogado também, né? O médico, quando a gente fala, é profissional de saúde no geral. Às vezes a pessoa vai para o fisioterapeuta, vai para o psicólogo. Exatamente. Psicólogo que cuida da mente, né? Aí a pessoa chega para o contador. Não, porque tá tudo certo, a minha empresa faz tudo certo. Quando você vai, é só basta pegar o certificado digital e olhar a Receita Federal para descobrir. Então, assim, muitas coisas não é com certificado digital que se descobre. Obviamente que algumas coisas é só numa conversa com o empreendedor. Então, uma das coisas que se deve fazer é trazer essa entrevista. Agora, o interessante pode perceber, ele passou por situações igual eu passei, igual aos meninos aqui que estão gravando passaram também, que ensinaram a hoje agir de maneira diferente e mais inteligente. Porque todo dia saem pessoas de casa, até por inocência mesmo, umas com a intenção e outras sem intenção. Eu não acho que não precisa contar isso aqui, não. E aí é uma informação crucial que às vezes faz com que você tome uma direção diferente e uma estratégia diferente dentro de algo que poderia dar um benefício maior até o cliente, a você que está ganhando pelo seu serviço, e não dá porque você não teve aquele cuidado de conversar. Então, assim, mais uma vez a gente volta lá no começo que a gente falou. Tratar aquele cliente ali como se fosse aquele momento único. Então, você está falando com aquele cliente, o problema daquele cliente é com a Receita Federal, no meu caso. Você não vai estar falando com o cliente pensando na prefeitura, não. É Receita Federal o problema do cliente. Estou só ilustrando aqui. Você não pode falar com um cliente que é um problema... a Receita Estadual, no caso a Cefaz daqui de Pernambuco, pensando no cliente que está com a bronca na Receita. Não, o momento é de tratar com ele aqui. Para mim não foi muito fácil tratar isso, talvez para a NET tenha sido mais fácil por conta das características pessoais dele, mas não é fácil no começo, né? E aí a gente vai trocando experiências e vai achando aí as soluções e os caminhos. E comigo já aconteceu também o contrário. De numa entrevista, vi o cliente aqui para mim, essa entrevista acho que durou mais de 1 hora, eu conversando com ele me explicando. Eu tava decidido a dizer assim, não tem processo aqui, para mim eu não tenho o que fazer e dispensar o cliente. Montado já para não ter. Aí eu fiz uma pergunta para ele, porque ele tinha me mostrado umas coisas que tinham acontecido na empresa, eu fiz uma pergunta para ele. Aí nessa pergunta eu fiz, agora tem processo. Agora tem processo, porque isso aqui é uma coisa realmente que, digamos assim, é um direito que foi violado e a gente pode correr atrás disso aqui. E tanto é que deu certo, graças a Deus. Quais são as principais demandas trabalhistas, na tua opinião, da atualidade? Quais são as principais demandas, assim, se é que pode nichar, né? Existe essa separação, e quais são as demandas principais? A primeira, para mim, pelo menos, que aparece, eu tenho certeza que também aparece para você. Você, empresário, assine a carteira do seu funcionário. Foi bom ter... Assine a carteira do seu funcionário. É o barato que sai caro. Esse é o barato que sai caro. Porque depois tem que... Olha, eu podia estar aqui vendendo meu serviço, mas depois ter que contratar advogado. Aí eu tenho que contar uma história para o juiz. Para chegar lá na frente e acontecer o quê? Ter que pagar do mesmo jeito o que ele não queria pagar. Rapaz, na verdade, assim, assine não a carteira, não. Assine não, porque a gente indica cliente para ele. Assim, brincadeiras à parte, assinar a carteira de funcionário, isso tá na lei, a CLT diz isso, tem que assinar a carteira. Eu quero fazer um contrato, o contrato é na carteira. É na carteira. Não, mas eu vou abrir um MEI para ele. Vai abrir um MEI. Assim, sendo muito honesto, um MEI é melhor que nada. Na minha opinião. O ideal é assinar a carteira. Eu falo isso direto. Porque no MEI pelo menos está contribuindo para o INSS. Contribuindo para o INSS. Sabe o que é que eu penso? Neto? Sabe o que é que eu penso? Eu, como advogado, não posso concordar com a sua opinião. Não, mas eu não digo que é a solução. Eu digo que, pelo menos o cara está contribuindo com alguma coisa. Se é uma mulher que está trabalhando na empresa, essa mulher engravida, caramba, o cara vai ter que bancar tudo ali. Aconteceu coisa muito pior. Já teve cliente meu que a loja pegou fogo. Um funcionário que estava sem carteira assinada
faleceu dentro do Já aconteceu do com um cliente ambiente de nosso, trabalho. sem carteira assinada. Já Aí aconteceu. veja a situação que a pessoa ficou para resolver. Já aconteceu. O cara estava sem carteira assinada, teve um problema cardíaco, teve um infarto, faleceu e não estava com carteira assinada. Aconteceu com um cliente. Pois é, isso a gente tá falando aqui do absurdo, do mais grave. E que acontece. É muito comum. Já teve funcionária, o cliente que é uma funcionária caiu de moto, só foi um aviso, assim, na carteira desse funcionário. Daqui a pouco, engravidou. Pô. Aí agora né, Não, tem isso eu faço. Isso é o mais comum, cara. Isso eu faço questão de falar, assim, e é como eu falei, eu podia estar vendendo um contrato à torta e à direita, mas eu prefiro alertar, assine a carteira de trabalho do seu funcionário, porque não é só um bem que, digamos assim, você não está só organizando a sua empresa, você está promovendo um bem para a pessoa que está trabalhando junto com você ali, que está dedicando o tempo dela, que está dedicando a mão de obra dela. Eu vejo como uma troca justa. Ah, mas é porque fica mais oneroso, porque isso, porque aquilo fica. É verdade, realmente concordo. Fica. Mas também cabe nessas horas um advogado especialista na área para orientar sobre as formas de contrato de trabalho, sobre como pode fazer para não gerar tantos encargos. Porque, por exemplo, tem funcionário que tem carga horária de 20 horas semanais. Ah, não, mas o salário... Sim, mas existem métodos de contrato de trabalho que podem ser feitos para organizar, para você não precisar onerar tanto. Eu tô com a situação que o cliente quer um funcionário com 20 horas por semana. Eu tô com essa situação. É, exatamente. Mas ele tá certo, porque ele tá procurando um contador especializado para resolver. Esse cliente, ele procurou a gente. São 16 funcionários. Assinou a carteira de todo mundo. São 16 pessoas. Assinou. Simplesmente o cara assinar. Pessoal, eu tava conversando com esse cliente hoje. Isso, graças a Deus, isso é a forma correta de se organizar. Isso é uma garantia de que você não vai ter demanda trabalhista com relação à parte jurídica? Não. O funcionário ele tem um direito, se ele discordar, colocar na justiça. É um direito que ele tem. Agora, se aquilo ali vai criar, como é o nome? Uma improcedência ou não, aí é outra história. Aí depende, você contrata a Vieira que vai dar improcedência. Já teve caso de cliente que chegou aqui para mim, empresário, dono de empresa, que ele tinha funcionárias sem ser MEI e sem ter carteira assinada. Não era nenhum dos dois, era realmente diária, pagava uma diária para elas. Aí eu peguei, na reunião que eu tive com ele, no papel, peguei um papel, puxei o papel e comecei a calcular. Assim, tu pagava tanto, no final do mês tu pagava isso aqui para ela, tá certo, tá certo. Aí, tu podia ter feito um contrato de trabalho assim, tu ia assinar a carteira dela assim, ia pagar assim, ele ainda ia economizar R$300 no final do mês. O barato que sai caro. É o barato que sai caro, exatamente. Vou para mais uma experiência de um cliente que a gente tinha. A gente tinha um cliente que tinha alguns estabelecimentos, né, em locais diferentes, eram empresas diferentes, e ele tinha essa questão. Vou botar a pessoa aqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, até assinar a carteira. Mas por que vocês não assinam a carteira? Porque é a experiência, mas a experiência é na carteira. E o contrato de experiência tem que ser assinado pelo trabalhador. É na carteira. A experiência não é a experiência, empresário. A experiência não é você que vai fazer com o cliente, não. Não é a experiência, não é você que vai fazer com o funcionário sem assinar a carteira, não. A experiência é na carteira, você tem que assinar a carteira, todo e qualquer contrato de trabalho. E aí sempre tinha aquela demanda de fazer o cálculo por fora e no final das contas dava a mesma coisa de fazer a carteira assinada, de ter a carteira assinada, né, dentro do prazo de experiência, né, que pode ser, aqui está aqui o advogado especialista, pode ser renovado, né, uma vez, não é isso? E vai até 90 dias. Então, assim, obviamente, você tem um cliente que ele tem 10 funcionários, então esses 10 funcionários estão dentro daquele contrato de honorário. Se ele tem um funcionário que não está dentro do meu sistema e ele quer fazer um cálculo, eu tenho que cobrar por fora, porque eu vou demandar algo que o sistema faz automático, eu vou fazer manual. Então, o funcionário aqui vai fazer manual, então tem que ser cobrado. Então, ficava nessas questões, tanto de trabalho, quanto no final ele ia pagar a mesma coisa, ou até mais. Então, é barato que sai caro. Eu acredito que dos processos que eu tenho em defesa de empresas, em defesa de pessoa jurídica, 70% é reconhecimento de vínculo empregatício por não ter carteira assinada. É majoritariamente assim a grande parcela. Lá na frente, né? Sobre a questão da parte previdenciária, que é a parte que tu atua também. O que é que mais chega? Qual o tipo de demanda que mais existe com relação à parte previdenciária? Hoje em dia, aposentadoria.
a aposentadoria, tanto por idade, mas está surgindo muita aposentadoria especial. Muita aposentadoria especial. Pessoas que trabalharam em atividades insalubres, que trabalhava com ruído, ou que trabalhava com agente químico, ou que trabalhava num calor muito alto, ou num frio muito forte, alguma coisa assim, tem surgido bastante ultimamente. Quer dizer, existe a possibilidade, vamos dizer, eu me aposentei, falta muito ainda, eu não estou velho, não, tenha calma. Vamos dizer, com a regra atual, falta mais ainda. Mais ainda, a minha pergunta vai ser uma pergunta. Eu me aposentei, estou aposentado. Se houver alguma forma, eu procurei a assessoria da Vieira de Barros Advogado. E aí você detectou que essa aposentadoria está errada. Tem jeito? Tem. De fazer uma revisão, com certeza. Tem jeito, né? Quer dizer, estou me aposentando, já estou recebendo, mas se for detectado que está errado, com certeza. Tem jeito. Já teve casos, já tem clientes assim? Não. Muitos. Você parece também. Hoje de manhã, um cliente meu assinou o contrato de revisão de aposentadoria. Está aposentado, tá lá. Ela já está aposentada há 9 anos. E está errado. Porque tem um prazo de 10 anos para requerer a revisão da aposentadoria. Só que ela se aposentou, muita gente também faz isso. Não digo que está errado, mas recomendo que busque um advogado antes. Por quê? A pessoa atinge a idade, por exemplo, hoje em dia um homem se aposenta com 65 anos de idade. Ele atingiu 65 anos de idade, ele vai lá, aperta no botão do INSS de se aposentar e ele aceita o que vier. Porque o INSS pode não reconhecer inúmeros vínculos dele, a remuneração dele pode estar errada, pode ter alguns erros, mas ele aceita, ele apertou lá, tudo certo. Então, se a pessoa busca, antes disso, uma consultoria para fazer um planejamento, para olhar se está tudo correto, se dá para melhorar, se tem algum vínculo ali com um indicador que a gente tem que modificar antes da aposentadoria dele, ele não vai ter o trabalho de, depois de aposentado, ter que requerer isso para fazer. Esse caso dessa professora foi exatamente assim. Ela aceitou o cálculo que tinha lá na tela quando apareceu, se aposentou, e numa conversa informal comigo, eu mesmo me propus, que é uma pessoa amiga, eu mesmo me propus a fazer a revisão da aposentadoria, ver a possibilidade da revisão. Acho que é aquela sede, né? Dizer assim, eu quero me aposentar, eu quero logo, né? E com essa facilitação do gov.br, de entrar lá no meu INSS, lá a pessoa vê e já aceita tudo, né? Já aceita tudo. Mas hoje em dia, principalmente a aposentadoria, tem aparecido muito. No começo, eu trabalhava muito com o BPC-LOAS, que é o benefício assistencial de um salário mínimo para uma pessoa que comprovadamente está em estado de pobreza, conforme a lei, né? Que a lei declara alguns requisitos para que seja concedido. No começo eu peguei muito BPC-LOAS, fazia bastante. Hoje em dia tem diminuído um pouco a quantidade de BPC-LOAS e alguns eu tenho até passado para outros advogados parceiros e tenho focado mais na área de aposentadoria. Dentro dessa temática, como os empreendedores podem se proteger juridicamente? Uma das formas é o que a gente falou agora, né? Assina a carteira do teu funcionário. A principal, né? Mas existe alguma forma, além dessa, de proteção dentro dessa temática trabalhista? Existe. Eu vou vender meu peixe. Pague sua arguia de INSS, de FGTS que o contador manda. Também. Isso é o básico. Assina a carteira do funcionário, pague o salário em dia. Mas vamos lá. E que cada atividade, cada CNAE, né? Código Nacional de Atividade Empresarial Econômica, cada CNAE, ele demanda uma particularidade. Porque uma pessoa que trabalha com um serviço de fornecimento de refeição, os funcionários dele têm umas regras que precisam ser atendidas, porque específicas, trabalham perto de calor, trabalham com alimento. E aí onde entra essa questão do sindicato, Candi? Isso, tem as convenções coletivas de trabalho que a pessoa tem que ver se atende. Então, assim, cada categoria, digamos assim, de empresa demanda uma particularidade para ser obedecida. Mas o básico é assinar carteira de trabalho, fazer conferência de pontos, pagamento de hora extra. Se trabalhar em atividade insalubre, você sabe, por exemplo, você empresário, sabe que aquilo é uma atividade insalubre, pagar o adicional de insalubridade que seu funcionário merece receber. Eu acredito que realmente é muito particular, sabe? Do que cada empresa faz. É importante a pessoa não só procurar uma orientação especializada, mas também procurar atender as orientações que são dadas. Top demais, né? Aí é onde mora a necessidade
de uma assessoria. Assessoria boa, eu falo muito essa frase. Uma assessoria boa evita muitos problemas. Seja ela uma assessoria contábil, jurídica, de marketing, né, Joel? Mas é verdade mesmo. Seja ela de qualquer área. Então, assessoria bem dada, uma boa assessoria evita você de ter muitos problemas mesmo. Muita gente não dá valor, muita gente acha caro, né? Eu estava falando hoje com um cliente, a folha de falando dessa parte trabalhista, a tua folha de pagamento, eu coloco o sistema que a gente usa para se adaptar àquilo que você quer, obviamente que está dentro da lei. Se está dentro da lei, a gente vai... o sistema, um exemplo, qual é o padrão de horas mensais, 220 horas? Mas eu quero um contrato de 200 horas, de 180 horas, está dentro da lei, mas não tem no sistema. Eu não quero saber se não tem no sistema. Está dentro da lei, o sistema pode colocar, abre o suporte. Por quê? Porque o suporte vai fazer aquilo que o cliente quer, para que o funcionário trabalhe daquela maneira que aquela empresa quer, que está dentro da lei. Por quê? Porque a gente paga caro para o sistema e cobra do cliente isso. Então a gente tem que fazer de alguma forma que vá proteger aquele cliente. Então essa é uma assessoria boa. Mas tem gente que faz de todo jeito, ou nem faz. Eu já peguei casos aqui que o cliente veio, né, com a carteira assinada, com contra-cheque na mão. Quando a gente vai olhar, não tinha nenhuma informação, nem na Cefip, nem no meu INSS, nem no E-Social, não tinha nada, absolutamente nada informado. Ela fazia mais dinheiro com a carteira lá assinada, mas não tinha nada. Isso volta àquilo que eu falei antes. Isso não é só uma questão de organização para o empregador, para o empresário, mas é uma questão de justiça no sentido mais alto da palavra. De justiça com o empregado, com o colaborador, porque a pessoa merece aquilo que ela tem para receber, né? É direito dela. Uma pessoa que trabalha 10 anos numa empresa sem uma carteira assinada. Aí se adoece, não pode pedir um benefício por incapacidade. Eu acho injusto com a pessoa. Porque a pessoa se dedicou tanto por aquilo ali para quando ela precisar, ela não ter o básico do básico reconhecido. É a questão de que, tipo, o feijão com arroz, né? Você tem que fazer, né? Que um dos assuntos que a gente conversou foi sobre essas ferramentas que quando a gente estava falando de empreendedorismo, de ferramentas, uma das coisas que a gente citou foi o GTD. Eu ia falar aqui dessa questão de tecnologia, tem aqui, né? Ferramentas de tecnologia que ajudam a gente, né, no dia a dia. É porque, assim, pessoal, eu gosto de falar diretamente para o pessoal que está assistindo. Ferramentas, quando a gente fala muito de ferramentas, é algo que vai ajudar a gente a ganhar tempo. Se ajuda a gente a ganhar tempo, ajuda a gente a atender vocês de uma maneira muito melhor. Então, vai ganhar tempo. Muitas vezes as pessoas pensam, porque eu não quero contratar. Não, pelo contrário, você vai precisar contratar de todo jeito. Mas você ganhando tempo, você consegue analisar melhor a situação do cliente e prestar um serviço melhor. E dependendo da ferramenta que a pessoa está usando, ela se torna um profissional melhor. Porque ela consegue ter um nível de organização de ideias que dá para ela muito mais, digamos assim, capacidade de crescer. Uma coisa que te ajudou muito foi essa questão do GTD, né? Com o Vitor, né? Foi, bastante. Porque a Valor... Vitor, eu quero comissão, viu? A Valor, ela, além de ser uma assessoria contábil, ela também tem essa coisa assim de criar uma sociedade, né? De empresários, de empreendedores, uma sociedade no sentido do coletivo mesmo. E teve um treinamento que Vitor fez, mas tu também participou, Laís também participou, sobre esse método do GTD, Get the Things Done, né? Que tem um livro, como a gente falou, tem um livro. Mas eu aprendi isso cedo na minha vida também, eu acho que eu tinha 19 anos quando eu aprendi isso. A gente paga para aprender as coisas que estão no livro que a gente não quis ler. Porque esse método GTD está no livro. Mas eu li esse livro. Exatamente. Então eu tenho que pagar alguém para me ensinar o que está naquele livro, que nesse caso foi através de Vitor daqui da Valor Assessoria Contábil. E ele fez um treinamento rápido, mostrou como é que era, como é que funcionava, e eu senti que na hora aquilo era uma ponte, assim, era uma ponte para eu chegar no nível que eu estava querendo, porque na bandeira do Brasil lá tem escrito ordem e progresso. Se a pessoa não consegue ter ordem, como é que ela vai progredir no que ela está fazendo? E eu sentia muito às vezes, vamos supor, aparecia uma coisa para eu fazer numa quarta-feira de tarde, que não era ligada ao trabalho. Como
tu citou um exemplo, vou levar minha mãe numa consulta médica. Aí eu ficava com a cabeça pesada, porque eu sentia que eu tinha 1 bilhão de coisas para fazer, menos estar ali naquela consulta médica. Mas por quê? Porque minha agenda estava desorganizada. Só por causa disso. Você enche sua mente de coisas e não faz nada. Não, o que é o pior, aí a pessoa, tá bom, aí faz o que tem que fazer e volta pro trabalho. Aí chega no trabalho, também não sabe o que tem que fazer. Por quê? Porque não tem clareza das coisas que ela tem que fazer naquele momento. Aí esse método GTD, ele faz isso, ele tira as coisas da nebulosa, né, da cabeça da pessoa, daquele burburinho de coisas e coloca numa lista. Hoje tu vai fazer isso aqui, tu tem isso aqui para fazer, tua prioridade é essa, e as coisas que estão agendadas para tu fazer são essas aqui. Pronto. Aí a mãe da pessoa liga, tu tem como levar numa consulta médica quarta-feira de tarde? Tem. E a pessoa vai com a cabeça de quem está presente ali naquele lugar. Não fica pensando em 1001 outras coisas que podia estar fazendo naquele momento. Não, naquele momento eu só tenho que fazer isso mesmo. Resumindo, procure a Valor Assessoria Empresarial. Com certeza. Procurem a Valor Assessoria Contábil. Procure Vitor Campos. Eu falo porque eu sou cliente. Eu não só fiz o treinamento que ele passou assim mais uma coisa mais por cima, superficial, mas depois eu contratei a consultoria individual e ele ia lá pro escritório. Mentoria mesmo. Passava horas e horas conversando comigo e eu... Tem gente que pensa que é conversa minha. Eu tô dizendo que eu sou sócio de Vitor. Eu conheço o Vitor desde 2006 na faculdade. Eu fiz a mentoria com o Vitor aqui nessa sala. A gente marcava algumas sexta-feiras, a gente fez aqui. Então, assim, é muito interessante, é muito bom. A gente está vendendo peixe, a gente está dizendo que a experiência que a gente passou, que ajuda muito no dia a dia e alcança níveis que você jamais pensava em alcançar. E que volta mais uma vez para um assunto que a gente já conversou, que é aquela coisa de quem você está ouvindo. Pois é. Sabe? É muito... Eu considero um investimento baixíssimo para o nível de produtividade que ela causa na vida da pessoa. De produtividade que eu digo assim a nível pessoal também, que eu conheço empresários e você também conhece com certeza, que não conseguem fazer nada além de trabalhar. Pois é. Mão na massa. É o tempo inteiro enfiado dentro do trabalho, não consegue delegar, não tem clareza das coisas que ele tem para fazer dentro da empresa dele. Aí a pergunta, mas rapaz, isso resolve? Ajuda muito. Muito. Agora sim, claro, tem que ter o querer da pessoa. De botar aquilo em prática, de começar a delegar mais, de começar a priorizar. Eu mesmo sou um cara que senti muita dificuldade porque eu gosto muito de fazer. Eu tenho aquela mania de, eita, só eu faço daquele jeito ali. Mas é isso aí. É uma questão muito, muito pessoal, mas que ajuda muito. Algumas pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade, feito eu tive. Algumas vão ter um pouco mais de facilidade. Pela avaliação que eu fiz, da minha consultoria com o Vitor para tu, você tivesse bem mais facilidade que eu. Mas por quê? Porque é da pessoa. Cada um tem um tempo. Se você vai me dar um livro aqui para eu ler, um livro para ele ler, talvez ele termine o livro hoje e eu vou passar um mês. Vou terminar. É muito pessoal. É muito pessoal. A gente já está aqui nesse bate-papo e tem uma pergunta aqui que envolve uma certa polêmica. Quero puxar para o lado político, obviamente, mas é a área previdenciária, o INSS, e a gente teve recentemente uma polêmica, vamos dizer assim, né, onde foram descobertos, né, vários rombos aí de vários bilhões. E minha pergunta é, primeiramente, na prática do teu trabalho mudou alguma coisa? E pegando um gancho, para quem vai se aposentar? Para o contribuinte lá, né? A gente pode chamar de contribuinte do INSS? Contribuinte facultativo, né? Individual. Para aquele que está contribuindo com o INSS, vai mudar alguma coisa? Alguém... qual é a tua opinião e qual é a tua vivência com isso depois dessa polêmica? Teve mudança? O que mudou mais, assim, falando do meu trabalho, é que surgiu uma nova demanda, né? Sempre que acontece um erro, surge uma nova demanda jurídica. Então começaram a aparecer casos lá no escritório de pedido de restituição, apesar de que o INSS, isso eu estou achando assim, louvável, tá? A gente quando tem que elogiar mesmo. Que essa atitude que o governo federal tomou de ressarcir os aposentados
através de um processo administrativo simplificado, isso é muito bonito de se ver. Isso deveria ser assim para... exatamente. Eu tenho para mim que deveria ser assim para muitas outras coisas, porque eu já enfrentei casos com o INSS que às vezes parece que o INSS está fazendo um favor e não quer fazer aquele favor para a pessoa. Quando é um direito da pessoa. E é um direito da pessoa, exatamente. Eu já tive... Mudando um pouquinho aqui, mas eu já tive uma cliente que no laudo pericial dela saiu dizendo que ela não podia se aposentar porque ela ainda apresenta sinais de vaidade. Caramba, bicho. Eu gostaria... sério, né? Eu juro, eu tenho esse laudo pericial ali guardado no meu computador, que aquele ali eu não jogo fora por nada, porque eu queria saber qual é a lei que fala que isso é critério de indeferimento de benefício. Mas voltando. O INSS está facilitando muito essa parte, está sendo tudo feito administrativo... E está surgindo mais uma demanda judicial, porque quando a pessoa não aceita o valor no administrativo, aí pode dar entrada judicial. A nível de prática de advocacia, é mais isso que está acontecendo, mas também não chega a ser nada relevante, digamos assim, a níveis de orçamento e de demanda, pelo menos aqui no escritório. Quanto à questão de aposentadoria, não teve nenhum tipo de alteração, porque não houve nenhum tipo de alteração na legislação. O que conta para uma aposentadoria é a legislação, e não o que o governo está fazendo com os valores. Mas cabe também a mim aqui querer registrar minha opinião de que é uma coisa muito interessante. Assim, aquela montagem polêmica. Eu fico me perguntando... O que eu falo antes de você colocar sua opinião é, na prática das questões de aposentadoria, de benefício, no lidar com o sistema do INSS, mudou alguma coisa também? Não. Mudou muita instabilidade no sistema, muita instabilidade. Principalmente no primeiro mês. Já não é... Assim, que né? já não é nada demais. Muita coisa assim. Já não é muito forte, né? O DataPrev é o maior banco de dados da América Latina. Frequentemente, não posso usar essa palavra porque é uma palavra muito forte, mas vez ou outra é invadido. Vez ou outra é invadido, coisa que não deveria ser de forma nenhuma, porque tem registro lá de milhões de pessoas, sabe? Mas é mais essa questão da instabilidade que aconteceu. Agora, uma coisa que fica assim... Uma pergunta pertinente, né? Todo mundo se pergunta isso. Eu, pelo menos, me pergunto isso diariamente. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Porque alguém some bilhões de reais da Previdência, né? da Previdência Social do Brasil. Até agora não tem ninguém investigado, ninguém indiciado, não tem R$1 devolvido aos cofres públicos. Aí o governo pega e faz, não, tudo bem, vocês foram roubados, eu vou devolver o dinheiro de vocês. Muito bom, é o mínimo que você deveria fazer. Mas o dinheiro que ele está devolvendo para o cidadão é o dinheiro do cidadão. Ele deveria estar recuperando o dinheiro que foi roubado para devolver para os cidadãos. Ele está pegando mais dinheiro dos cidadãos, aumentando a arrecadação, aumentando uma série de gastos para devolver o dinheiro de quem foi roubado. Não vejo isso sendo uma estratégia muito inteligente, não. É um tapa-buraco, né? A curto prazo. Mas a longo prazo é um buraco maior ainda. Pois é, e é um assunto bem polêmico, bem delicado, porque, assim, tem pessoas que vão para o lado político e tal, mas o que a gente está falando aqui são fatos. Independente do governo que estivesse aí, são fatos. São um fato que aconteceu, infelizmente, e ninguém está feliz com esse fato, nem com outros fatos que vêm acontecendo atualmente, mas que reverbera diretamente na contribuição e daqueles que vão precisar na frente de um benefício de incapacidade, de uma aposentadoria. E tá aqui uma pessoa que trabalha diretamente com isso, né, lidar todo dia com esse tipo de situação. E é válida, assim, essa opinião, eu concordo totalmente com isso. É triste porque é uma incerteza, né? Lá na frente eles vão ter que fazer alguma coisa para compensar isso. Daqui a pouco aumenta. Homem é com 65 anos, né? Isso. Daqui a pouco vai ser 66, 67, daqui a pouco 70 anos. Mas é isso. Mas o que acontece é isso, gera incredibilidade. Porque eu vejo assim, na geração da minha idade para trás, pessoas mais novas do que eu já vejo uma incredibilidade muito grande na Previdência Social. Milhares de pessoas que eu vejo assim diariamente dizendo que não tem o menor interesse em contribuir para a Previdência Social pública, no caso o INSS, né, Regime Geral da Previdência Social, e preferem fazer uma privada através de investimentos de corretoras. A longo prazo realmente é muito mais interessante, porque o INSS, eu costumo dizer que ele não é só aposentadoria, ele é um seguro social. Para o caso de uma gravidez, para o caso de uma doença, para o caso de uma aposentadoria permanente, que a pessoa sofreu um acidente, tem que se aposentar. Tem essa questão do INSS que essas previdências privadas não garantem. Tudo bem, mas tudo isso que vai acontecendo vai gerando mais incredibilidade.
porque as pessoas já não acreditam. E aí acontecendo coisas, acaba ficando sem muita base, né? Sem moral. Sem reputação, né? sem boa reputação. Aconteceu um caso aqui, para a gente finalizar esse ponto, que o cliente, ele veio, foi o mesmo cliente que apresentou a carteira de um funcionário, o funcionário não estava com carteira assinada, e ele não estava recolhendo para a Previdência. A gente começou a bater em cima disso, ele começou a recolher para a Previdência depois de um certo tempo que estava com a gente. E nesse tempo, ele veio a falecer, esse cliente, e a esposa dele deu entrada no auxílio, né? Uma pensão por morte, e a pensão por morte foi concedida. É onde a gente estava falando, né? Tem a questão da seguridade social. Eu concordo. Seguro social. Do seguro social, né? Do seguro, é um seguro social. Existe a parte da confiabilidade que é altamente abalada com relação ao que aconteceu, obviamente. Existe os fatos ocorridos, independente do governo que a gente tem hoje, de qual lado é, mas existe o fato também de você estar recolhendo e você estar com o seguro ativo, vamos dizer assim. Isso. Né? Então, essa mulher deu entrada na pensão por morte, foi concedida porque houveram alguns recolhimentos. Se não tivesse um recolhimento, obviamente não teria o direito. Não teria direito, porque não tem qualidade de segurado. Pois é, então essa é a questão que a gente traz para todo mundo. Recolha alguma coisa. Recolha, porque é melhor você ter alguma coisa, se caso você precisar, né? Não que eu deseje que você use, é melhor ter e não usar do que precisar e não ter. Seguro foi feito para não ser usado, né? Seguro, plano de saúde, enfim. A gente tem esperando não usar, de carro, de plano de saúde, qualquer um deles. Bom, pessoal, esse foi mais um podcast de valor. Aqui, nosso convidado aqui trouxe muita coisa legal, muita coisa que vai trazer bons proveitos para a gente. E quer falar alguma coisa, Neto? Eu quero agradecer aqui a oportunidade dos meus amigos da Valor Assessoria Contábil. Olha, eu gosto de dizer assim que a gente chegar nos lugares onde a gente almeja é muito mais fácil quando a gente tem boas companhias. E vocês sempre foram grandes amigos da minha carreira, não só amigos no lado profissional, mas também amigos mesmo, pessoais meus, na minha carreira, na minha vida. Você, Vitor, Laís, as meninas que trabalham aqui também. Eu quero agradecer mesmo a oportunidade de estar me dando esse espaço aqui para vir aqui conversar um pouquinho com o pessoal, para as pessoas também poderem me conhecer. Fazer uns cortes aí, né, para poder colocar nas redes sociais. Agradeço aí a participação, né, o tempo disponível também. Você deixou de fazer, acho que uma viagem, né, para estar aqui. Mas a importância que tenha esse tipo de conversa, essa troca de experiência, essa gravação que vai ficar aí. E não deixa aí de compartilhar lá para o teu amigo que está com a dúvida previdenciária, né? Não deixa de dar o like, comentar também. Para o teu amigo empresário aí que você conhece, que não está assim muito ligado nas coisas, compartilha esse vídeo, manda ele vir aqui assistir, conversar com o pessoal da Valor, o pessoal da Valor também conversar comigo, entrar em contato com a gente, que a gente com certeza pode ajudar muito aí na vida do empresário brasileiro. Pois é, a gente vai deixar na descrição os contatos da Valor Assessoria Empresarial e da Vieira de Barros, Advocacia e Consultoria. A gente vai deixar aí na descrição também, né, o Instagram, né, dos dois, e aí vocês apreciam aí o que é que tem. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, meus amigos. Um abraço.